Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Coroa do Divino Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Espírito de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Repete 7 vezes. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério. Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério. Espírito de bom conselho. Fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador,
rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, Espírito de fortaleza. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra nossos inimigos, espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério, Espírito de ciência. Sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério, Espírito de piedade. Vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós.
Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sétimo mistério: Espírito de santo temor a Deus. Vinde reinar em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Oração final. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, peço-vos enviar agora à terra o vosso Espírito Santo. Fazei que o Espírito Santo habite no coração de todos os povos, a fim de que sejamos preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Seja Senhora de todos os povos, Maria Santíssima, a nossa advogada. Amém.